Muito obrigado, Dr. João Golão. Bom dia a todos. Gostava de dar as boas-vindas a todos e a todas. Os que quiseram estar connosco ao longo desta manhã de trabalho vão, com certeza, dar por bem empregue o vosso tempo. É com isso que eu pessoalmente conto, porque o painel assim me propõe pensar. O meu nome é Joaquim Fonseca, sou psicólogo e neste momento estou coordenador da Unidade de Prevenção e Promoção da Saúde do Departamento de Intervenção Integrada do ICAD. Como sabem, o ICAD foi um instituto criado em outubro de 2023 e que entrou em funcionamento pleno, como o Dr. João Galão acabou de sublinhar, em abril de 2024. Portanto, estamos a dar os primeiros passos enquanto instituto público concentrado nestas matérias dos componentes aditivos e dependências e, portanto, a promoção destes webinars é para nós uma estratégia importantíssima para o fazer. A unidade a que eu tenho o privilégio de coordenar, atualmente, é uma unidade que concentra a sua ação nas áreas da intervenção, da prevenção e da redução de danos. Ela integra um departamento que é liderado pela doutora Graça Vilar, e conta ainda com uma unidade de referência e cuidados integrados, coordenada pela doutora Kerstin Hofmeister. Esta unidade é uma unidade que concentra a sua ação nas áreas da reinserção e tratamento. Bom, como certamente estão cientes, ao longo da próxima hora e meia iremos concentrar a nossa atenção em torno do tema da redução de riscos e minimização de danos junto das populações vulneráveis. Para desenvolver esta temática, contamos com um prestigiado painel de especialistas que irei apresentar ao longo do webinar. À medida que forem entrando as suas apresentações, eu farei a sua apresentação. O Dr. João Golão já sublinhou esta dimensão e eu gostava de destacar, relativamente ao seu percurso, que é comum a todos, gostava de destacar o facto que, para além do estudo que fazem destas matérias, e são pessoas, como verão, de profundo conhecimento sobre estas matérias, são profissionais que têm uma longa experiência prática da intervenção. Como disse o Dr. João Balão, são pessoas que ao longo destes anos têm posto a mão na massa junto destes e de outros públicos, usando estratégias de redução de danos. A diversidade das suas experiências profissionais e vivências pessoais permitirá olhar este tema a partir de diferentes perspectivas. Estas permitirão, por um lado, sublinhar a importância de ser desenhada uma estratégia que conte também com abordagens de prevenção das situações de vulnerabilidade, discutir o conceito de vulnerabilidade per si, pensar se, e sem me adiantar muito, se este é um conceito, se a vulnerabilidade é uma dimensão intrínseca à existência da pessoa ou resulta do contexto, sendo o contexto gerador destas vulnerabilidades. Iremos refletir também, olhando para algumas características, atributos, o ser mulher trans, etc., e se estes acentuam as vulnerabilidades ou são utilizadas pela sociedade para promover a exclusão e acentuar as vulnerabilidades. Iremos pensar estratégias, assumindo a importância do desenvolvimento de estratégias de prevenção e a importância de ter um teto, uma casa, a partir de estratégias como Housing First ou residências partilhadas, com o primeiro momento de resgate da pessoa à sua condição de excluído e da prevenção da reincidência nesta situação de exclusão. E sem mais demoras, eu passo a apresentar o primeiro colega que tenho o privilégio de ter aqui comigo hoje, o Dr. Henrique Joaquim, é assistente social, doutorado em Serviço Social pela Universidade Católica Portuguesa, está atualmente vogal do Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social IP, é o gestor executivo da Estratégia Nacional para a Inclusão de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo desde janeiro de 2020 e, anteriormente, foi diretor-geral da Comunidade Vida e Paz. E, como vos disse, é um privilégio poder contar com o Henrique, com o Dr. Henrique Joaquim aqui entre nós. Henrique, voz é tua, um abraço e boa conferência. Bom dia a todas e a todos. Penso que me estão a ouvir bem. Pelas vossas. Muito obrigada.
Queria, obviamente, começar por cumprimentar o Dr. João Golão, o Joaquim, agradecer as palavras de introdução, cumprimentarem vocês os dois também toda a equipa do ICAD e também desde já deixar-vos as maiores felicidades para este renovo desafio de fazer renascer o ICAD e esta estrutura e esta lógica de abordagem que tantos frutos deu e tantos sucessos já permitiu a tantas pessoas. Queria agradecer o convite para estar aqui convosco, acima de tudo para aprender e para poder partilhar em traços muito gerais o que são os princípios e o que têm sido as orientações na estratégia de intervenção com as pessoas em situação de sem-abrigo, de uma forma muito sucinta e depois, obviamente, ficar ao dispor para as perguntas que as pessoas entenderem. Vou tentar só compartilhar a minha apresentação a partir daqui e a pedir-vos que... Queria só que me confirmassem se estão a ver 2 slides ou um slide. Henrique, para já 2 slides. Dois. Tens que mudar para E agora? Agora está ótimo, ok. Ok. Obrigado. Muito bem, então a Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo em Portugal está formalmente aprovada desde 2017. Muito rapidamente, importa dizer que já no início, ali por volta de 2008, 2009, foi feito um trabalho para a elaboração de uma primeira estratégia, que depois não chegou a ser formalizada, mas serviu de orientação para muito trabalho feito nessa altura e para deixar o embrião que em 2016 veio a ser retomado, 2015, 2016, para depois se verter nesta 2017-23. Esta está atualmente, parece que já está fora de prazo, mas não, foi prolongada pelo governo anterior até dezembro de 2024 e está já aprovada em traços gerais a orientação para uma estratégia de 2025-2030. Mas é nesta que eu vou centrar-me. Desde cedo foi definida uma visão para esta estratégia, para nos apontar um caminho e todo e qualquer profissional e voluntário envolvido nesta estratégia é desafiado a trabalhar nesta orientação, ou seja, tudo fazer em qualquer circunstância para que ninguém tenha que estar na rua mais de 24 horas por falta de alternativas. Parece de facto um sonho, mas é isto que nos orienta e isto obriga-nos a mudar e a rever e a melhorar todos os procedimentos, desde a identificação das situações, à sua sinalização, ao seu encaminhamento. E tudo o que é para além disto. Então significa que nós teremos que fazer alguma coisa para melhorar. O conceito que está vertido na resolução do Conselho de Ministros que enquadra a estratégia resulta de uma estrutura, de um framework europeu, que é o ITOS, e em Portugal nós aplicamos basicamente as três primeiras dimensões deste conceito, ou seja, nós tentamos, apesar de tudo, trabalhar com as pessoas que estão ou em local público, local precário ou espaços de acolhimento de emergência, ou então em respostas temporárias de habitação individual ou coletiva. Portanto, a pessoa em situação de sem-abrigo em Portugal é toda e qualquer pessoa que esteja numa destas duas situações. Ou em lugar de voluto e em rua, ou até nas vagas de emergência, ou já em respostas criadas por o efeito para, de forma individualizada ou coletiva, mas transitória, acolher as pessoas que estão. No fundo, nós dividimos as pessoas na gíria, as que estão na condição de sem teto, as primeiras, e as que estão na condição de sem casa. Isto significa que quem está em respostas de habitação de transição ainda está na condição de sem-abrigo porque não tem o acesso à habitação devidamente resolvido e o direito efetivamente garantido. Depois, a estratégia é pautada também por um conjunto de princípios e eu queria destacar, de facto, estes dois. É, efetivamente, trabalhar numa questão de direitos humanos e da dignidade da pessoa humana, com a equidade, com a igualdade e, acima de tudo, com nenhum tipo de discriminação. Queremos que seja uma abordagem centrada na pessoa e daí resulta que trabalhar numa situação de sem-abrigo é efetivamente trabalhar um problema complexo. Já agora nunca demais dizer que
quando dizemos a pessoa em situação de desabrigo, queremos efetivamente pôr o foco onde ele tem que estar. O problema não é a pessoa, o problema não é intrínseco ao indivíduo, o problema é um problema externo ao indivíduo, à pessoa, e é nesse que nós temos que trabalhar. Portanto, ninguém é sem abrigo, a pessoa está na condição de sem abrigo. E por muito tempo que esteja nessa condição, e infelizmente isso às vezes acontece, queremos que seja, primeiro queremos que não esteja, e segundo, se estiver, queremos que esteja o menos tempo possível. Mas ninguém é, nem ninguém nasce, nem ninguém morre como sendo sem abrigo. E, portanto, nunca digam os sem-abrigo são. Sim, a pessoa está na condição de sem-abrigo e é nessa situação, que não, por muito complexa que ela seja, que nós temos que trabalhar. Isto obriga, de facto, a ter uma intervenção integral e integrada. Isto quer dizer que, olhando para as diferentes dimensões das pessoas, ninguém consegue resolver a situação sozinho e, portanto, teremos que convocar várias áreas e teremos que trabalhar as diferentes dimensões da pessoa. Temos apostado nesta metodologia, que para muitos de vocês não é novidade nenhuma, que a intervenção seja, de facto, personalizada a partir de um plano individual, focados na metodologia de gestor de caso, e isto exige-nos muita flexibilidade e muita inovação. Não apenas a estar a inventar respostas, mas a permanentemente, com cada pessoa, fazer um caminho adequado e um caminho personalizado. Estas são, diria, as três grandes dimensões da estratégia. Portanto, trabalhar a prevenção, trabalhar a questão da habitação, porque para a esquerda, para a direita, para a frente ou para trás, o problema da situação de sem-abrigo é a pessoa não ter o acesso à habitação. Depois pode ter outras dimensões que tenhamos que trabalhar, mas fundamentalmente este é o foco. E claro que trabalhamos na promoção da sua autonomia, da sua autodeterminação. Mas esta tem sido a grande viragem. Investirmos numa intervenção que aposte cada vez mais cedo em colocar as pessoas em espaços de habitação, em espaços protetores, seja numa lógica de housing first ou de habitação partilhada, que depois o Américo também irá explicar com mais detalhe, mas a partir daqui, colocando as pessoas e tendo as pessoas em contextos habitacionais dignos, então trabalhar as outras dimensões que seja necessário trabalhar. Portanto, eu vou acelerar aqui a nossa estrutura, para vocês verem, só para terem uma ideia do conjunto de entidades, quando dizemos que é um problema complexo, entidades públicas e privadas que estão envolvidas nesta estratégia, porque para além da pessoa estar na condição de sem-abrigo, ou seja, não ter acesso à habitação digna, tem depois um conjunto de outros problemas que é necessário resolver. Neste momento, a nível nacional, nós trabalhamos já com 35 municípios com núcleos locais organizados. Estes núcleos são, diríamos, uma pequena rede social dentro da rede social local, mas que se dedica a trabalhar especificamente na orientação e na implementação das orientações da estratégia nacional. Os dados de 2022 apontavam-nos para termos cerca de 10 mil pessoas na condição de sem-abrigo, mais ou menos 50% em cada uma das dimensões, no sem-teto e sem casa, e diríamos a maioria do género masculino, e também em 2022 registámos que saíram desta condição cerca de 700 pessoas. Já agora, quando dizem que a estratégia ou fazemos pouco, depende sempre de como devemos o copo. Aquilo que nós temos também como registro é que nos últimos 3, 4 anos nós tiramos da condição cerca de 2 mil pessoas. E efetivamente este número é significativo, mas é um número que também resulta muito da melhoria do diagnóstico que tem sido introduzido desde 2015, desde 2016. Este é, no fundo, o esquema do nosso modelo de intervenção, que visa trabalhar as dimensões da prevenção, da intervenção e, obviamente, promover uma verdadeira integração comunitária nos três níveis, ou seja, no nível individual, no nível institucional, mas também ao nível da definição da política pública e da reorganização das organizações. No concreto, e com o serviço do CICAD, agora ICAD, nós trabalhamos para melhorar a abordagem, para melhorar a intervenção de pessoas na condição de sem-abrigo que têm simultaneamente problemas ou, diria, comportamentos aditivos, na elaboração de um guia que foi trabalhado em conjunto entre a estratégia e os colegas do CICAD, as colegas que faziam parte e fazem parte da estratégia nacional, e depois discutido e implementado com todos os nossos núcleos e com os municípios que quiseram aderir às sessões que nós fizemos
para divulgar o guia e para implementar os procedimentos. Isto porquê? Porque claramente, como eu disse, a intervenção integrada tem que ser assim. Identificando pessoas, como eu disse, estão na condição de sem-abrigo e, ao mesmo tempo, também têm este tipo de situação para resolver, nós precisamos de aceder e precisamos de perceber como é que elas podem efetivamente ter acesso aos serviços que as podem ajudar e nós continuarmos a apoiá-las para que elas possam, de facto, sair da condição de sem-abrigo, mas também resolver as outras dimensões. Este guia está disponível, é um guia que tem vindo a ser trabalhado em todas as equipas, em especial, como eu disse, nestes 35 núcleos onde há uma maior representatividade do fenómeno, e tem sido também um instrumento muito importante para que possamos melhorar a nossa intervenção, e aqui queria centrar-me nos desafios para ir terminando, e os desafios, claramente, como eu disse, teremos que consolidar esta abordagem que tem que se focar num trabalho personalizado, mas a partir da habitação, seja ela individual ou coletiva. Atenção que quando falo aqui do coletivo, estou sempre a falar de unidades mais pequenas. Nós já todos sabemos que temos que abandonar o modelo antigo de grandes unidades e de grandes concentrações de pessoas. Isso não permite uma intervenção individualizada nem personalizada, e essas grandes respostas estão elas próprias em reestruturação. Aquilo que temos vindo a investir é, de facto, no Housing First, que é um conceito que se foca mais na habitação individualizada ou na habitação partilhada. Para vocês também não é novidade nenhuma, nós trazemos para dentro da estratégia de forma adaptada aquilo que já era o modelo dos apartamentos de reinserção social que já existiam e já existem há muitos anos, por exemplo, nas pessoas que saem das comunidades terapêuticas e que fazem o seu processo de reintegração social. Aqui o que fazemos foi adaptar esse modelo para pessoas na condição de sem-abrigo, cujo perfil permite viver em apartamentos com 2, 3, 4 pessoas, 5 no máximo se a habitação for grande, e com o acompanhamento técnico respectivo, quer do gestor de casa, quer dos serviços que tenham que estar envolvidos. O grande desafio da próxima versão da estratégia, no qual já estamos a trabalhar, é claramente trazer para muito maior foco e muito maior investimento a dimensão da prevenção em todos os fatores de risco que levam à condição de sem-abrigo. E essa é, diríamos, o eixo que traz de novo a nova versão da Estratégia Nacional, e é nesse que estamos a trabalhar, quer num conceito de prevenção, quer também nas suas dimensões e depois nas medidas e na sua aplicação aos diferentes níveis. Por isso, é isso que nós queremos no curto, médio prazo, é, de facto, consolidar esta abordagem centrada na pessoa. Os casos de sucesso é isso que nos revelam. A intervenção tem que ser ela muito personalizada, muito integrada e, acima de tudo, tem que trabalhar de uma maneira muito forte as dimensões da prevenção e da habitação, e este claramente é o desafio maior atual. Com mal dos outros, desculpem, podemos nós bem, não é apenas uma situação nacional, todos os outros países europeus estão a viver o mesmo problema de um recurso muito escasso, que é o acesso à habitação, mas também estou em crer que iremos começar a ter mais frutos e mais resultados muito em breve. O Américo, penso eu, explicará um bocadinho melhor a intervenção a partir da habitação, nomeadamente do Housing First e da habitação partilhada. Aquilo que eu queria rematar é dizer que, efetivamente, nós queremos dispersar e diversificar os modelos porque diferentes perfis de pessoas em situação de sem-abrigo exigem diferentes modelos e diferentes respostas. Por isso, muito obrigada pela vossa atenção e fico ao dispor para as perguntas e para os esclarecimentos que considerem importantes. Obrigado. Muito obrigado, Henrique. Deixaremos, aliás, podem ir colocando as questões no chat ao longo da conferência e depois, no final, tentaremos abordar todas. Uma nota pessoal, o sucesso da estratégia é tão evidente que quem o quiser negar depois terá que explicar muito bem porque é que está a negá-lo. Portanto, também, Henrique, parabéns pela tua liderança na estratégia. Eu sei que não é um trabalho de uma pessoa só, é um trabalho de uma vasta gama, um vasto grupo de pessoas, mas parabéns por isso também. E já agora uma nota sobre a presença de muitos colegas aqui dos municípios. Tu referiste a importância dos núcleos locais para o desenvolvimento da estratégia e hoje contamos aqui com imensos colegas dos municípios
o que também nos apraz, e a mim pessoalmente me apraz constatar, porque eu acredito muito nessas estratégias locais desenvolvidas no contexto local. Uma última nota, antes de passar a apresentar o AmericNav, sublinhar também a importância desta utilização do Housing First, que o Américo irá desenvolver a seguir. E uma ultimíssima nota sobre os participantes da nossa conferência, sublinhar a presença do Rui Coimbra, ilustre colega psicólogo da CASO. Consumidores Associados Sobrevivem Organizados, é uma associação de consumidores portuguesa. E porquê é que eu estou a fazer este sublinhado? Para além do preço pessoal que tenho pelo trabalho que eles têm feito, sublinhar a importância de fazer isto com as pessoas. E eu penso que o Américo, que tem desenvolvido muito o trabalho na Crescer com as pessoas, partilhará deste meu sublinhado. Rui, bem-vindo também a este auditório. Então, o AmericNav é psicólogo clínico, trabalha com alguns dos grupos mais vulneráveis, pessoas que consomem substâncias psicoativas, pessoas que vivem em situação de sem-abrigo, carentes de asilo, refugiados e imigrantes. O Américo tem 23 anos de experiência profissional na implementação e coordenação de projetos de redução de riscos, com equipas multidisciplinares. Mais recentemente, tem vindo a investir também na área dos negócios sociais, com a implementação de projetos que promovem a formação e a inclusão laboral de pessoas em situação de vulnerabilidade e na criação de outros projetos inovadores baseados na filosofia da redução de riscos, todos desenvolvidos pela Crescer, associação da qual é diretor executivo e sócio fundador. Américo, o ecrã é teu, força, e obrigado por estares cá connosco também. Bom dia a todos e a todas. Agradecer este convite por parte do ICAD. É um gosto estar aqui. Cumprimentar o Dr. João Golão, o Henrique Joaquim, o Joaquim Fonseca, a Adriana, a Cristiana. Eu vou tentar partilhar aqui o meu ecrã. Penso que já é visível, se não... Está bem, Américo, está ótimo. Obrigado. Ok. Então, eu vou falar acerca de... Pediram-me a relação às pessoas em situação de sem-abrigo, falar das pessoas em situação de sem-abrigo numa perspectiva de redução de riscos e o consumo de álcool. Eu gostava de referir que, na nossa perspectiva, quando nós estamos a falar das pessoas em situação de sem-abrigo, nós estamos, acima de tudo, a falar de uma questão de habitação. Na nossa perspectiva, nós só estamos a falar de um tema que é as pessoas terem habitação. Quando as pessoas passam a ter habitação, a palavra sem-abrigo cai. As pessoas podem continuar a ter outras necessidades, outros problemas, como as questões de saúde mental, as questões dos comportamentos aditivos, mas deixariam de estar ou de ser pessoas que estão numa condição de sem-abrigo. E, portanto, na nossa perspectiva, o que tem acontecido é que, como também o Henrique já falou, nos últimos 30, 40 anos investiu-se muito em respostas de emergência que foram respostas que acabaram por se tornar em respostas de porta giratória, que as pessoas ficam 10, 15, 20 anos e nunca saem da situação de sem-abrigo. Portanto, nós defendemos, acima de tudo, que tem que haver investimento na área da habitação. Não quer dizer que as respostas de emergência não façam sentido, mas fazem sentido se as pessoas estiverem lá um mês ou no máximo 2 meses e depois transitarem para a habitação. Nós temos desenvolvido programas de Housing First desde 2013 e o Housing First é uma resposta individual com apartamentos dispersos pelas cidades e sem limite temporal. É uma abordagem centrada no inquilino e, acima de tudo, é uma equipa especializada
que ajuda as pessoas a saírem da sua condição de situação sem abrigo, em que tem uma habitação, uma casa como ferramenta. Não é também, às vezes, faz um pouco de confusão, às vezes, isso até já aconteceu, de fazer do Housing First política de habitação. O Housing First é um programa que demonstra uma boa eficácia para que as pessoas saiam da situação sem abrigo. A elegibilidade, no fundo, nós damos algum privilégio para as situações de maior comorbidade para entrarem no programa. Podem entrar pessoas com consumo de substâncias psicoativas, que se encontram em extrema vulnerabilidade e que têm respondido muito bem às situações, às situações crónicas, em que muitas vezes há aqueles casos que as pessoas estão há muitos anos na condição de sem-abrigo e que todas as outras respostas falharam na ajuda dessas pessoas, e o Housing First tem mostrado uma excelente resposta a esse nível. Só que alguns dados de 2023 integraram 159 pessoas, 71% de homens, 29% de mulheres, uma média de idade de 52 anos, mas gostava de realçar aqui duas questões. Uma é que as pessoas estiveram, em média, em situação sem abrigo 14 anos. E isto é uma situação que eu acho que nós não deveríamos permitir que as pessoas fiquem, em média, 14 anos na condição de sem-abrigo. E, por outro lado, 90% das pessoas que integraram o projeto não voltaram à situação sem-abrigo, o que me parece que são... E também, já agora referir, que nunca encontramos ninguém que não aceitasse sair da situação sem-abrigo, o que nos demonstra que é uma questão de investimento para que seja possível vivermos em cidades onde não haja pessoas a viver em situação sem abrigo, pelo menos em situação sem abrigo crónico. Então, porquê uma abordagem de redução de riscos para o uso de álcool em contexto do Housing First? Em primeiro lugar, mais de 60% dos nossos inquilinos consomem álcool quando entram no programa. Na comunidade paramos com uma falta de respostas para além dos programas de abstinência. Mesmo quando uma pessoa quer abstinência, tem que enfrentar longas listas de espera. Ao mesmo tempo que os nossos inquilinos identificam a necessidade de ter programas adaptados que correspondam às suas necessidades individuais. Em conformidade com isto, os nossos objetivos são reduzir os danos pessoais e o impacto do consumo de álcool nas relações sociais, promover uma alternativa ao modelo de abstinência adaptada a cada inquilino, respeitando a autodeterminação e as necessidades individuais, promover a motivação para a mudança e a adoção de padrões menos prejudiciais de consumo de álcool, prevenir os comportamentos relacionados com o consumo de álcool que conduzem as pessoas a uma situação de instabilidade habitacional. Relativamente à nossa abordagem geral ao consumo de drogas, tentámos resumi-lo em 3 aspectos principais. O primeiro é uma abordagem holística de redução de riscos. A redução de riscos baseia-se num modelo biopsicossocial e tem uma visão holística do ser humano. Assim, o apoio nos cuidados pessoais e na gestão do agregado familiar, o acesso aos cuidados de saúde, o apoio social e financeiro, a reaproximação à família e aos amigos, a ligação com os vizinhos e a promoção da integração na comunidade e da participação dos inquilinos fazem parte de uma abordagem de redução de riscos. O segundo é uma abordagem compassiva e realista. Aqui quero destacar o evitar o julgamento e a vergonha. Como diz Brené Brown, a vergonha corrói a parte de nós que acredita que somos capazes de mudar. O nosso objetivo é ir ao encontro das pessoas onde elas estão, sendo empáticos com a sua experiência, mas sem as deixar lá. Em parceria com o inquilino, estabelecemos objetivos SMART, objetivos pequenos e simples, que são específicos, mensuráveis, realizáveis, realistas e determinados no tempo.
O último ponto da nossa abordagem geral ao consumo de substâncias está relacionado com o reenquadramento do consumo e com o desvendar dos seus múltiplos significados. O consumo de substâncias é um fenómeno complexo que abrange um contínuo de comportamentos que vão desde o consumo severo até à abstinência, com muitos outros comportamentos pelo meio. Algumas formas de consumir drogas são claramente mais seguras do que outras. Há muitas razões para as pessoas consumirem substâncias e compreender a razão individual dos nossos inquilinos ou o conjunto de razões para o fazer, sem atribuir valores morais, é uma informação muito importante. Destaco neste dispositivo algumas das razões dos nossos inquilinos para começarem e continuarem a consumir álcool. Por exemplo, alguns inquilinos referem a necessidade de se alcoolizarem para conseguirem mendigar ou fazer trabalho sexual, para lidarem com situações traumáticas ou apenas para reduzirem a hipervigilância e conseguirem dormir. Em consonância com isto, tendemos a ver os comportamentos de consumo de substâncias das pessoas como adaptativas. Não é uma casa Lisboa First, mergulhamos em diferentes modelos. A ideia é ter uma caixa de ferramentas que nos ajude a adaptar as nossas intervenções às necessidades dos nossos inquilinos e momentos específicos da sua vida. Destaco um dos mais importantes, a experiência vivida ou a vivência dos trabalhadores de pares e dos inquilinos. Tudo isto é posto em prática num contexto de habitação onde damos prioridade à relação com os inquilinos. O desenvolvimento de uma aliança terapêutica baseada na colaboração e a sintonia estão no centro do nosso trabalho. Fazer com, em vez de fazer para. A habitação e as relações são vitais para os resultados da gestão do álcool. Depois da integração numa casa, trabalhamos com os inquilinos no desenvolvimento de estratégias específicas como melhoria de padrões de sono, alimentação e higiene mais saudáveis. Começar a consumir na sua própria casa, reduzindo situações de intoxicação na rua, exposição a contactos violentos, quedas e ferimentos e problemas com a polícia. Entrega em casa de material ascético para consumo de drogas injetadas ou fumadas e também naloxona. São discutidos e implementados planos de segurança para evitar situações de risco de vida, como, por exemplo, overdoses, opiáceos ou abstinência alcoólica. Quando necessário, são efetuados tratamentos farmacológicos de baixo limiar, que no nosso caso são prescritos muitas vezes pela médica psiquiátrica da Crescer, e fornecidos diariamente ou semanalmente pela equipa ou por um dos recursos comunitários. Normalmente, após alguns tempos, as pessoas aderem aos serviços de saúde da comunidade. A nossa percentagem é que 90% das pessoas que precisavam de cuidados de saúde aderiram aos serviços de saúde. Por último, mas não menos importante, trabalhamos sempre com as pessoas para prevenir situações de instabilidade habitacional para as quais o nosso contacto de prevenção permanente é essencial. Perguntámos a alguns inquilinos como é que a sua casa os ajuda a gerir o consumo de substâncias e estas são algumas respostas que obtivemos. Como ter o meu espaço seguro trouxe-me um maior controle que gradualmente se estendeu a outras áreas da minha vida, incluindo o consumo, também a possibilidade de ter pássaros. Não precisava de estar perto das pessoas ou dos sítios onde costumava estar. Já não preciso de me forçar a ser desinibida e a estar integrada no grupo. Posso estar em casa, em silêncio, a ver televisão. Ter uma equipa que está presente e com a qual tenho uma boa relação. A equipa também se oferece, e não se impondo, para fornecer informações que possam ajudar a pessoa a refletir sobre os seus comportamentos e padrões de consumos atuais. Falamos de unidades de álcool, que é uma forma simples de perceber a quantidade de álcool puro numa bebida, e para apoiar estas conversas criamos materiais adaptados à realidade do nosso público, como podem ver na imagem.
Também usamos o modelo de entrevista motivacional, é uma forma de estar com as pessoas utilizando um estilo de comunicação colaborativo, é orientado para objetivos e particularmente focado no discurso da mudança. O seu objetivo é reforçar a automotivação para a mudança. A ideia principal é que toda a gente tem em si o potencial para mudar. Nós somos apenas facilitadores dessa viagem. Esta é uma metodologia muito bem estudada e organizada, destaca algumas ideias importantes que colocámos na nossa caixa de ferramentas. Por exemplo, a importância de evitar dar lições aos inquilinos porque nós achamos que somos os especialistas, a importância de evitar o impulso e dizer aos clientes o que eles devem fazer. Nós estamos a lutar, não estamos a lutar, mas estamos a dançar. Não é uma luta pelo melhor argumento, é uma conversa em que ouvimos muito mais do que falamos e tentamos captar pistas de mudanças trazidas pela pessoa. Os pontos fortes, é importante destacar os pontos fortes dos inquilinos em vez das dificuldades. Por exemplo, reconhecer todos os passos positivos dados até àquele momento. Isto aumenta a confiança e promove a autoeficácia. Assumir a ambivalência como um lugar natural. Por vezes queremos mudar, mas não queremos mudar ao mesmo tempo. Esta é uma experiência humana natural. Muitas vezes exploramos os prós e os contras do consumo de substâncias quando a pessoa é ambivalente, sem julgamento moral. Finalmente, compreender as resistências, como discutir, interromper, negar, ignorar, etc., fazem parte da ambivalência e são comunicação. Por exemplo, sobre a falta de sintonia ou sobre a falta de vontade de mudar. A resistência é uma oportunidade para resolver estas questões connosco e com os nossos inquilinos. A psicoterapia integrativa de redução de riscos desafia a ideia de que a pessoa precisa de estar abstinente, não precisa de estar abstinente ou num ambiente formal para iniciar a terapia. A partir deste modelo, vamos entrar num estabelecimento de objetivos de redução de riscos, em que as pessoas definem objetivos de redução de danos e planeiam estratégias para os atingir. No que diz respeito à definição de objetivos de redução de riscos, os inquilinos são convidados a refletir sobre o seu padrão de consumos e as mudanças que pretendem fazer. Para lá chegar, são discutidas diferentes estratégias, algumas delas muito empíricas. Comer antes e durante o consumo de álcool é algo bastante novo para a maioria dos nossos inquilinos. Por exemplo, uma das dificuldades está relacionada com a ingestão do pequeno almoço antes da primeira vida do dia. Normalmente, nestes casos, sugerimos algo que possa beber, mas que não contenha álcool, por exemplo, um sumo de frutas ou um iogurte. Diluir o álcool com bebidas não alcoólicas. Nós temos aqui até na imagem uma série de receitas que a nossa equipa fez, em que os inquilinos têm acesso para poderem diluir o álcool com outras substâncias. Definir previamente a frequência de consumo e as unidades de álcool por dia, uma forma de ajudar as pessoas a perceberem-se desta frequência é utilizando o mesmo copo ou a mesma garrafa. As pessoas podem então registar o número de vezes que voltam a encher o recipiente. Outra estratégia é apenas comprar a quantidade pré-definida por dia. Sobre a orçamentação, quero partilhar convosco o que disse um dos nossos inquilinos. Ele disse que uma das coisas que mais o ajudou foi começar a conseguir pagar a renda, o passe, o serviço de televisão por cabo, antes de gastar o dinheiro em substâncias. Isso deu-lhe uma sensação de controle pela primeira vez. Estava a conseguir organizar a sua vida antes de consumir. Para além de dar prioridade às despesas, definir um montante máximo de dinheiro que se pode gastar num dia ou numa semana ou num mês em álcool é outra parte do controle de gastos. Também contar-vos só aqui uma pequena história. Um dos nossos inquilinos começou a reduzir o consumo de álcool durante o verão. Ele era apreciador de melancia e de vinho.
No entanto, não gostava de misturar melancia com vinho porque o enjoava. Assim, a sua estratégia constituiu em comer melancia em diferentes períodos do dia para reduzir o consumo de vinho. Isto é apenas uma lembrança de que, primeiro, não temos todas as respostas. Em segundo, na maioria das vezes, as melhores respostas são dadas pela própria pessoa. Estes resultados são de 2021. Na altura, 110 inquilinos estavam inscritos no programa. Atualmente, este número são 159. Quando observamos estes dados, vemos que 63% dos inquilinos consomem álcool quando estão numa situação sem abrigo. Depois de terem obtido habitação, 20% deixam de consumir. Para além disso, muitos inquilinos gerem o consumo em diferentes níveis. E por último, como considerações finais, destaco a importância de uma relação definida pela compaixão e aceitação sem julgamento, o stress e o trauma como fatores comuns associados ao consumo de álcool, a importância de desvendar de múltiplos significados do consumo de álcool, nomeadamente como tentativa de lidar com o stress e como estratégia de autocontrole. As respostas têm de ser adaptadas às características e prioridades dos inquilinos. A recuperação reside nas escolhas e na autodeterminação para atingir objetivos individualizados. Isto vai muito para além da gestão do consumo de álcool. Muito obrigado, espero não ter ultrapassado muito o meu tempo. Nada, muito bem, Américo, muito obrigado também e parabéns pela paciência e persistência do vosso trabalho que eu tenho acompanhado ao longo dos anos e de facto são características que têm que estar presentes para poderem ter o sucesso que têm nesta intervenção. Obrigado também por trazeres a voz das pessoas, porque é a partir da sua experiência vivida que depois podemos pensar o que fazer a seguir ou durante. Uma nota sobre a importância de poder ter pássaros. Achei delicioso e tão importante isso. Coisas pequenas da vida, mas de facto ter uma casa permite-me ter pássaros. E isso é de facto fantástico. Uma nota. Uma última. A citação que trouxeste da vergonha que corrói aquilo que em nós ainda tem esperança. E é uma coisa simples, mas que devemos manter no nosso espírito na intervenção. De facto, é uma nota importante. Muito obrigado, Américo. E eu passo já de seguida para a Adriana Curado. A Adriana atualmente trabalha como especialista na área das drogas e investigadora comunitária no GAT, Grupo de Ativistas em Tratamentos, com sede em Lisboa. Tem mais de 20 anos de experiência na área das drogas, sendo que os últimos 10 foram dedicados ao desenvolvimento e implementação de intervenções de redução de danos com utilizadores de drogas de elevado risco, especializando-se em intervenções como prevenção de overdoses, distribuição de material de consumo mais seguro, educação para a saúde e salas de consumo assistido. Esteve envolvida na implementação de programas de consumo vigiado em Lisboa, de 2017 a 2022. Foi também representante do GAT no grupo de especialistas da Comissão Europeia Fórum da Sociedade Civil sobre Drogas entre 2018 e 2021. Coordenou projetos de investigação comunitária e participou em iniciativas de ativismo por melhores políticas de drogas em Portugal. A Adriana tem formação em Psicologia e Saúde Pública. Adriana, o ecrã é teu e obrigado por estares aqui também connosco. Muito obrigada, é um prazer enorme estar aqui, visto que, que estas videoconferências têm uma grande adesão e conseguimos chegar aqui a diferentes pontos do país. É muito interessante poder partilhar aqui algumas reflexões. Queria agradecer, obviamente, ao ICAD pela iniciativa e também aos colegas de painel. Vou passar a partilhar. Não sei se já conseguem ver. Está ótimo, Adriana. Obrigada.
Pronto, eu queria começar por dizer que a minha apresentação é aqui muito mais um pequeno ponto de reflexão do que propriamente a apresentação de uma intervenção ou aqui algo muito elaborado. E se calhar algumas das coisas que eu vou partilhar já têm sido pensamentos que têm sido expressos ao longo dos anos. E, portanto, não sei também se é algo de muito novo. E, portanto, quando comecei, quando fui desafiada para participar nesta videoconferência com este tema, comecei a pensar o que é então a redução de riscos e minimização de danos em contexto de vulnerabilidade social. E a primeira ideia que me ocorreu foi que é quase uma redundância, porque, na verdade, o nosso dispositivo e a forma como nasceu a redução de danos e como foi sendo desenvolvida esta intervenção e esta política, partiram logo deste princípio que a redução de danos era, sobretudo, uma intervenção dirigida a quem está em contextos de vulnerabilidade social. Portanto, fiquei a pensar nesta redundância, não é? E também, às vezes, a falta que nos faz sair desta redundância e pensar a redução de danos de uma forma mais ampla e para uma diversidade de públicos. E fui revisitar dois documentos que já têm mais de 20 anos, mas que continuam a orientar e a regulamentar a intervenção em redução de danos em Portugal. E fui revisitar um pouco porque, de facto, é esta a gênese. E a Estratégia Nacional continua a ser um documento que eu acho que vale a pena ler, até pela dimensão histórica e por encerrar vários debates. E que nos traz e que inscreve os princípios do humanismo, pragmatismo e participação que depois são verdadeiramente importantes na intervenção de redução de danos, que foca claramente as intervenções nesta área das drogas na área da saúde, não é? Há aqui a passagem de uma perspectiva mais criminalizadora para o foco na saúde e que contempla já em 99 a redução de danos enquanto intervenção essencial nesta área, embora ainda muito subsidiária do tratamento. E eu reler o texto e a certa altura é mesmo dito que se pode prescindir da abstinência em situações de limite, lá está, nas tais situações também sociais e de vulnerabilidade social, que se pode prescindir da abstinência por momentos para atender às pessoas e para preservar a dignidade e os direitos. Isto é uma ideia, a preservação dos direitos das pessoas é uma ideia importante, mas, no entanto, deixou, e eu penso que esta gênese ainda hoje é visível no dispositivo que temos, esta ideia de que a redução de danos não é uma intervenção com objetivos limitados, isso também é dito, e que deve haver e nunca deve ser confundida com tratamento. Esta gênese vem condicionar de alguma maneira e eu acho que ainda hoje temos ecos destas ideias iniciais. Depois, na regulamentação das respostas, que é o Decreto-Lei 183/2001, que toda a gente que trabalha nesta área conhece da frente para trás e de trás para a frente, porque é aí que estão definidas as tipologias de resposta. Parece então esta ideia do toxicodependente sem enquadramento sociofamiliar. Era assim que era, pronto, é uma linguagem também muito datada, mas que de facto nos remete à partida. A redução de danos é a intervenção que vai chegar, que está mais próxima das pessoas e que vai chegar onde não chegam outras intervenções. E que vai tentar trazer as pessoas quer para o sistema de saúde, quer para o sistema, para o tratamento.
Indo agora a uma perspectiva mais atual. A redução de danos, de facto, tem uma panóplia de intervenções que é vasta, e que a tipologia que está definida na lei, até coloquei a amarelas os programas que estão definidos nessa lei que regulamenta as respostas, mas vai muito para além dessa lei, com diversas intervenções que se podem combinar e que na maior parte das vezes se combinam entre elas, desde as intervenções mais de redução de danos propriamente ditas, que incidem sobre o consumo, seja os programas de distribuição de material, seja as terapias com agonistas opioides, que é agora a nova terminologia para os programas de substituição, seja os programas de consumo vigiado ou o drug checking, que são intervenções mais específicas da área das drogas, mas depois, dada a complexidade, que também já foi aqui mencionada, dada a complexidade do fenómeno, a intervenção tem que ser multidisciplinar, multissetorial, combinando abordagens de saúde com medidas sociais ou com programas mais comunitários de apoio entre pares, de apoio à navegação nos serviços, e até temos também o acesso a bens de primeira necessidade, que acaba por ser também relevante nestes programas. E eu gostaria de fazer aqui alguma reflexão, porque de facto nós temos uma tipologia que precisa de ser revisitada e penso que há um grande consenso à roda disto. Temos uma diversidade de programas, não todos cobertos por financiamento da área das drogas e nem todos, às vezes, cobertos por qualquer financiamento público, resultando muitas vezes de iniciativas das organizações que, identificando determinadas necessidades, acabam por implementar intervenções adicionais que não estariam previstas neste dispositivo das drogas. E queria salientar aqui, porque esta é portanto, nós temos hoje uma tipologia ou uma diversidade de programas maior do que aquilo que está previsto, mas continuamos, do ponto de vista da avaliação e da monitorização dos programas, ainda centrados nestes indicadores quase exclusivamente de saúde pública, e deixando para trás, e eu acho que os exemplos que o Américo deu também cabem aqui são um dos exemplos de como nós falhamos imenso ao avaliar outras dimensões dos programas. Às vezes são dimensões qualitativas que têm um significado enorme para a pessoa na melhoria da sua qualidade de vida, mas nós só nos interessamos pelo número de pessoas que foram encaminhadas, overdoses prevenidas, infecções prevenidas ou tratadas, identificadas. Claro que são tudo indicadores muito importantes, mas eu acho que precisamos de passar ou de ir além destes indicadores para também valorizar a capacidade enorme que as pessoas têm de fazer face a estes contextos de adversidade e de implementar as suas próprias estratégias. Isso raramente aparece nestas apresentações, mas do ponto de vista da monitorização e da avaliação que é feita dos programas, isto raramente existe. E eu acho que isto também nos leva a uma situação que pode ser que pode desfavorecer até o nosso planeamento, que é nós muitas vezes não temos bem estabelecidos quais é que são os fatores facilitadores ou as barreiras no acesso e na implementação de estratégias de redução de danos. E aqui falo não só no acesso aos programas, mas na própria apropriação que as pessoas fazem, porque as pessoas não estão sempre na alçada de uma equipa, ou não estão sempre num espaço de consumo mais seguro, ou não estão... Portanto, é muito importante esta apropriação e nas próprias vidas, e portanto nós atuamos sem verdadeiramente, vamos tendo algumas indicações, obviamente, mas do ponto de vista mais sistemático, nós não temos esta informação e que seria muito útil até para a replicação, financiamento dos programas, etc.
Portanto, dou aqui alguns exemplos, são exemplos muito pequeninos, apenas um dos exemplos resulta de um pequeno estudo que fizemos na avaliação do Programa de Consumo Vigiado Móvel, que foi uma avaliação da satisfação e, portanto, pedindo aos utilizadores do programa que, em entrevistas, que nos dissessem porque é que procuravam o programa, o que é que valorizavam, quais é que eram as barreiras que também identificavam e ficámos surpreendidas, ou talvez não, que a dimensão do acolhimento, da aceitação e do não julgamento fosse valorizada em pé de igualdade com o acesso a condições de consumo mais seguros, ou apoio na área da saúde, ou apoio social. Portanto, há estas dimensões de acolhimento, até porque estamos sempre, ou quase sempre, a falar de pessoas que têm percurso de discriminação, de estigmatização, de passagem por diversos serviços e que valorizam imenso o ambiente que nós possamos criar e o acolhimento que fazemos. Depois, um pouco também, penso que é a experiência das salas de consumo fumado, que não têm os objetivos de saúde pública imediatos que tem o consumo injetado, não é? De prevenção da overdose, ou também há overdoses, mas em menor, com muito menor risco, não é? E, portanto, prevenção de infecções não é tão premente como é no consumo injetado, e nós achámos a certa altura, há uns anos atrás, que estas salas não iriam ter procura, porque não cumpriam esses requisitos da saúde pública, mas viemos a verificar, tanto em Lisboa como no Porto, que estes espaços têm uma enorme procura e há outras razões para as pessoas procurarem estes espaços. Muitas vezes estes espaços são vistos como refúgios para a violência da rua, procura por um ambiente tranquilo, por privacidade e são aspectos altamente valorizados. Por último, algumas das experiências de participação que temos tentado implementar nos últimos anos, para além da inclusão de pares nas equipas, que são modalidades em que os utilizadores dos serviços, os utilizadores dos programas, têm possibilidade, numa lógica flexível, de participar nesses mesmos serviços. Portanto, podem ser pequenos trabalhos de curta duração, quando digo 1 hora, 2, podem ser experiências de formação, podem ser também campanhas de ativismo ou momentos comunitários, e proporcionarmos esta possibilidade das pessoas participarem e de terem uma pequena remuneração por isso, por essa participação. E esta experiência acho que tem sido muito importante, porque a par de todos os objetivos que nós temos na área da saúde, na área social, de ligação aos cuidados, etc., nós também temos que esta missão de que as pessoas possam encontrar espaços com os quais se identificam, espaços que são co-construídos e de começarem ou de fortalecerem um sentimento de comunidade, entre ajuda, de solidariedade, para fazer face precisamente a experiências muito adversas do ponto de vista social e de situações, muitas vezes, de extrema pobreza. E, portanto, são alguns exemplos de experiências e de indicadores, ou de possíveis indicadores, aos quais devíamos dar mais relevância. Um pouco aqui também, como é que, de alguma maneira, como é que nós fazemos para atender à vulnerabilidade social, e tendo em conta a complexidade, raramente nós temos um fenómeno unidimensional. Por norma, temos várias camadas de vulnerabilidade. A pessoa não pertence só a um grupo, ou não tem só uma dimensão, e, portanto, na maior parte das vezes nós confrontamos-nos com pessoas em situação de sem-abrigo, como já foi aqui também dito, pessoas que
têm uma escassa experiência no mercado formal de trabalho, perderam rede de suporte, uh, vivem um grande isolamento, temos as questões de saúde mental, temos as questões dos consumos, portanto, temos uma diversidade de situações, e eu acho que é muito importante nós termos atenção a isto. E depois, quando coloco aqui trabalhar a acessibilidade, é trabalhar a acessibilidade sob diferentes pontos de vista. Não é só considerar onde é que colocamos os nossos programas, onde, a que horas e com que equipas, mas é de forma a que estejamos realmente perto das pessoas, mas é também depois a forma como trabalhamos com as pessoas, não é? Sendo como também já foi dito, sendo nós os facilitadores e a pessoa dando o máximo de condições à pessoa para ela decidir sobre a sua vida. Portanto, trabalhar a acessibilidade aqui de um ponto de vista mais amplo, a criação dos tais espaços seguros. Aqui queria dizer que são muitas vezes os momentos de socialização, os momentos de relaxe em que co-construímos convívio e atividades de lazer, são muitas vezes estas atividades que depois fazem com que este seja um espaço em que a pessoa quer estar e se sente segura e livre ao máximo de discriminações e violência. Isso depois é a base para qualquer intervenção. Aqui, quando falo em espaços mais seguros, não é apenas espaços de consumo, em todos os programas ou em todos os serviços devem tentar criar esta base. O trabalho em rede, como já foi dito, como é evidente, não há uma intervenção isolada que possa fazer face às situações de vulnerabilidade social. Queria também mencionar a mediação comunitária, e aqui é também uma dimensão, muitas vezes, de ativismo, de acompanhar as pessoas aos serviços, de perceber quais é que são as barreiras, de fazer às vezes alguma educação noutros serviços que não estão, educação aqui no sentido, sobretudo, porque as pessoas que usam drogas enfrentam enormes barreiras e discriminações, e fazer aqui alguma pedagogia nos serviços sociais, nos serviços de saúde, etc. E acompanhando a pessoa é essencial. Nós temos visto que isso é essencial, muitas vezes sendo este um trabalho também feito entre pares e por pares, e depois fomentar os tais movimentos de base, a apropriação e a serem as pessoas que usam drogas a liderar as próprias reivindicações, a própria forma como se desenham serviços, como se prestam serviços. É essencial, para termos uma efetiva participação, e aqui quando coloco literacia política também no sentido de exercer os direitos cívicos e sociais, não é? E de reivindicar esses direitos. Quadros de leitura que eu acho que neste momento são essenciais para a redução de danos e já foram aqui mencionados, não é? Temos as abordagens informadas pelo trauma e a interseccionalidade. Isto já foi de alguma forma dito, é só mencionar, não vou explorar. E, por fim, terminar aqui com algumas reflexões e também interrogações. Nós sabemos, e essa tem sido a experiência, e penso que também reconhecida, do efeito amortecedor que a redução de danos tem tido em situações de crise financeira, social e sanitária. Infelizmente já passámos várias crises nos últimos anos. A Covid é uma dessas experiências em que houve a capacidade de adaptação rápida, flexibilidade
e a redução de danos teve em algumas cidades envolvida no dispositivo de emergência que teve que ser montado, e portanto há esta capacidade e este efeito amortecedor que é reconhecido exatamente nas situações de maior vulnerabilidade. No entanto, nós continuamos a ter uma visão restrita que se traduz também, não só, mas também no modelo de financiamento, que é precário, que é subfinanciado e que precariza toda uma área de intervenção. Continuamos também a ter menos diálogo ou menor interligação entre a redução de danos e o tratamento do que aquela que seria desejável. E aqui não é só, estou a falar não só nos constrangimentos que estão identificados nos encaminhamentos que estão identificados, mas também na própria lógica das intervenções, porque continuamos a ter aqui, muitas vezes, as pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade social, como que ficam remetidas à redução de danos e dificilmente conseguem aceder a programas de tratamento, porque estes programas também estão estruturados numa lógica de muitas vezes de pouca acessibilidade, em formatos muito rígidos, por vezes com menor grau de especialização do que aquele que nós precisaríamos, e portanto seria bom tentarmos acentuar o diálogo e a interligação e que não fossem áreas tão estanques. A integração, também é necessária maior integração, aqui a integração dos níveis de cuidados e uma intersetorialidade maior, efetivamente, porque quase sempre estamos em diálogos com as questões com a segurança social, com a saúde, muitas vezes também com a justiça, e é preciso pensar estas políticas de forma intersetorial. E continuamos ainda a ter níveis baixos de participação, portanto esta é uma área em que teremos que continuar e a participação está prevista desde 99 na estratégia, etc., mas precisamos de dar passos quanto à sua formalização. E apoio à participação, que são processos que são longos, demorados a darem os seus efeitos. Evidentemente que a redução de danos funciona num paradigma em que temos, quando coloco aqui os efeitos do proibicionismo, é no sentido de continuarmos com um mercado que é desregulado e ilegal e que não nos dá nenhum grau de segurança e portanto a redução de danos está a atuar neste contexto. Possivelmente, se tivéssemos outro quadro legal, estaríamos a falar de outras estratégias. Só uma pequena última nota, e tem a ver também com a própria precarização da intervenção e que tem os seus efeitos também. E, portanto, reconhecemos ou podemos reconhecer que tem havido avanços nos últimos anos e tem havido inovação, novos programas e tem até havido alargamento da intervenção. Por vezes já estamos a fazer, como mostrei no slide dos programas, estamos a fazer uma quantidade de coisas enorme e por vezes estamos a avançar porque não encontramos respostas noutros sítios. E, portanto, é reconhecida a inovação e o alargamento da intervenção nos últimos anos. No entanto, as equipas estão numa sobrecarga, diria que nós temos mesmo elevados índices de burnout. Isso não está estudado, devíamos estudar essa situação, mas é a percepção que tenho. E que impactos é que isto tem na intervenção? Porque já temos vindo a ouvir e a saber de diminuição dos horários das equipas, diminuição ou restrição dos acessos das entradas em determinados programas, etc. Eu penso que isto temos de ter uma atenção sobre esta situação e queria deixar aqui esta nota e agradecer. Obrigada. Obrigado, Adriana, obrigado pela partilha e pelos desafios que lançaste aqui. Eu, para já, apenas sublinhar
algumas coisas que disseste para podermos ainda ter tempo folgado para ouvir a Cristiana. De qualquer maneira, não quero deixar de sublinhar uma dimensão que trazes, que já há pouco referimos, que tem a ver com a participação das pessoas e o dar voz às pessoas, por um lado, e depois esta capacidade de, quando estamos a gerir o que é esta dimensão da acessibilidade, e referiste bem que não se trata só de estarem noutros espaços ou mexer em horários, mas é nós próprios, nós, enquanto técnicos, sermos acessíveis e a remeter para uma coisa que o Américo já tinha trazido e que tu trouxeste agora também, que é a capacidade de termos as abordagens sensíveis ao trauma e as abordagens culturalmente competentes. E isto é uma dimensão da acessibilidade que às vezes não está tão presente quando pensamos em melhorar a acessibilidade. É como é que nós, enquanto técnicos, nos tornamos acessíveis. E estas duas dimensões, do sensível ao trauma e do culturalmente competente, são duas dimensões que temos que ter sempre muito presentes quando queremos trabalhar estas questões. Haveria mais coisas em paralelo ou em simultâneo, decorre no chat uma discussão também muito interessante em torno destas questões, ficará gravado e, portanto, poderemos ver depois. Eu, para já, e fui recolhendo algumas questões que vos colocarei depois e alguns comentários, para já, para termos tempo e para sermos justos com todos os oradores, eu passaria a palavra à Cristiana Valpires, que é licenciada em Psicologia, mestre em Antropologia, Globalização, Migrações e Multiculturalismo e doutorada também em Antropologia. Tem formação complementar relevante na área do género, da diversidade de género e da prevenção da violência de género. É investigadora integrada no Centro de Investigação para o Desenvolvimento Humano e docente convidada na Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa. É também membro fundador da Associação Cosmic Care e formadora externa do CICAD em temas de redução de risco no uso de substâncias psicoativas, género, diversidade de género e orientação sexual nos usos de drogas. Desde 2020, que colabora na qualidade de consultora externa sobre perspectivas de género na área das drogas com o Observatório Europeu das Drogas e Toxicodependência. Cristiana, o ecrã é teu, bem-vinda e obrigado por estares connosco. Olá, bom dia a todas as pessoas que estão a assistir e também aqui aos meus colegas, que eu vi com muita atenção e interesse. E obrigada também pelo convite que me endereçaram. Eu vou agora partilhar a minha apresentação. Ainda não estão a ver, pois não? Ainda não, Cristiana. Ok, então acho que tenho de abrir aqui. Ok, agora vão ver. Agora sim, certo? Sim, só que não está no modo de apresentação. Agora sim. Agora sim? Ok. Está perfeito. Obrigado, Cristiana. Então, depois das apresentações dos meus colegas, que trouxeram aqui uma contextualização super importante, estive a aprender também com muitas das partilhas que fizeram. Coube-me a mim falar um pouco das experiências de mulheres e pessoas de género diverso em situação de vulnerabilidade social. Falar um pouco das suas experiências, das experiências que têm num contexto social adverso, nestes contextos da diversidade, e também alguns desafios à intervenção e práticas que têm vindo a surgir aqui em Portugal. Então, antes de mais, queria fazer um acknowledgement a todas as pessoas que me permitiram, com quem eu construí esta reflexão, ou seja, esta reflexão que eu trago hoje vem muito de experiências de investigação, vem muito de falar e das aprendizagens que me foram permitidas ter também com mulheres e pessoas de género diverso, que eu vou usar sempre como mulheres com asterisco, impactadas por desigualdades interseccionais e que consomem drogas em contexto de vulnerabilização social, de projetos de investigação ou seja, os quais tinham vindo a implementar também nos últimos anos, do projeto Queer Care, um projeto recente da Cosmic Care, em que tivemos este trabalho, ou esta tentativa de criar competências culturais para a intervenção com pessoas LGBTQIA+, que consomem drogas, e finalmente com estas colaborações com vários grupos de trabalho, várias colegas,
também com a CASO, com o GAT, com a Autoestima, com o Porto Solidário e outras colegas também a nível internacional. Por isso é importante para mim fazer aqui um acknowledgement a toda esta rede de pessoas que de forma informal têm vindo a construir conhecimento sobre género na área das drogas. Também é importante, numa lógica do no harm, de chamar a atenção para o facto desta apresentação incluir relatos que podem ser ativadores de experiências traumáticas difíceis e adversas, ou seja, quando falamos de mulheres em contextos de vulnerabilização social, falamos de violência, violência vária, cotidiana, falamos de muita adversidade, e esta informação pode ser triggering ou pode ser ativadora para pessoas que têm experiências traumáticas na sua história. Por isso, antes de começar também a partilhar estes relatos, é importante informar, não é, a audiência. Depois também é importante para mim dizer que a partilha destes relatos tem como objetivo fazer ouvir no espaço cívico a voz das mulheres que participaram, que partilharam connosco as suas histórias. Por isso é de alguma forma utilizar este meu lugar de fala e esta minha possibilidade de ter nestes eventos para as fazer ouvir, não é? Para deixar as suas histórias e os seus relatos. E pronto, com esta apresentação não tem como objetivo meramente partilhar informação científica e partilhar informação sobre prática, mas também tem um pendor político, porque tem um objetivo muito concreto de contribuir para a desestigmatização destas pessoas, promover a imaginação empática, por isso promover a empatia e o maior reconhecimento e dignificação das suas experiências, e sempre ou seja, nesta perspectiva de centrar na pessoa, e também de reparação social dos danos causados pelo proibicionismo e pelo patriarcado. Antes de mais, eu vou partilhar assim, só alguns dados ou algumas experiências de mulheres em contextos de vulnerabilização social, que têm por base um projeto independente que implementamos no Centro de Investigação para o Desenvolvimento Humano, aqui na Universidade Católica Portuguesa, também em parceria com a Inês Silva, que foi uma aluna de mestrado, que depois também apresentou a sua dissertação de mestrado sobre este tema. Enfim, também aproveito para agradecer ao Porto Solidário, à Autoestima e à CASO, que nos permitiram também o contacto com estas mulheres, ou seja, que serviram também de plataformas para nos permitirem de alguma forma contactar com estas pessoas. Esta amostra, deste projeto em concreto, há outro, aliás, eu e a Adriana e outras colegas estamos agora a analisar dados também de uns dados que recolhemos durante o confinamento e que também têm dados muito interessantes, mas aqui penso que estes já dão informação suficiente para refletirmos. A amostra deste estudo é composta por 10 mulheres aqui no Porto, não é? Que se encontram em situação de vulnerabilidade social, em situação de sem-abrigo. Todas referem participação ativa em contextos de rua, usando também este conceito do street involvement, não é? Que estão em dinâmicas de sobrevivência na rua. A maioria destas pessoas, ou destas mulheres, encontrava-se em situação de sem-abrigo e recorrem como estratégias de sobrevivência económica ao trabalho sexual e mendicidade, e 8 destas mulheres referiram ser mães. Depois aqui só para dizer que é importante trazer, na lógica da interseccionalidade que a Adriana também já falou, estas mulheres, não é? Tal como outras pessoas em situação de sem-abrigo, são pessoas que vêm de ciclos de pobreza, adversidade e violência que são geracionais, que já herdam das suas famílias. Já cresceram em enquadramentos familiares muito pobres, em muitos casos com muita violência, e que têm poucas oportunidades de mobilidade social, não é? Então ficam enclausuradas, não é? Nestes ciclos de adversidade que passam para as gerações seguintes. E 7 destas 10 mulheres referem experiências bastante severas de adversidade infantil, desde pobreza, situações de pobreza muito concreta, a situações de violência, não é? Desde meninas, desde muito pequeninas. Depois, obviamente, nesta impossibilidade ou neste enquadramento, tiveram, ou seja, poucas oportunidades de estudar,
Muitas delas começaram a trabalhar muito cedo, incluindo o trabalho doméstico, ou seja, incluindo estar em casa de alguém, não é, colaborar em casa de alguém ainda menores, ou cuidarem dos irmãos e irmãs, cuidarem da casa, enfim, e não terem a oportunidade de estudar. Revelam também, algumas delas, gravidez e início do consumo de substâncias psicoativas ainda menores, não é? Na minoridade. E na idade adulta, estas situações de adversidade reproduzem-se, continuam, têm continuidade e têm de alguma forma de recorrer aos mercados informais ou às atividades informais como formas de sustento, em muitos casos. E a maioria destas participantes, para além de referirem situações de violência e exposição à violência muito concreta, que não é excepcional na sua vida, é uma violência que é continuada, ou seja, que se vai acumulando, não é? Por isso é assim trauma que se vai acumulando. Há um facto que surge, digamos, nas conversas e entrevistas com mulheres mães, não é? Que é o facto de elas referirem uma desorganização emocional e social e agravamento dos consumos na sequência de lhes serem retirados os seus filhos e filhas. E aqui é importante dizer que também que muitas delas referem que na altura em que isso está a acontecer, elas de facto não dominam a legislação, não sabem com quem falar, ou seja, a questão da literacia que a Adriana falava antes, né, desta literacia cívica, informação sobre os seus direitos, a que serviços podem recorrer, etc., não existe. Algumas delas até lembro-me uma ou duas entrevistas em que elas referiam que foi na sequência de pedirem ajuda que lhes foram, nessa sequência, não é, delas próprias tentarem recorrer ou solicitar ajuda e apoios sociais na sua situação, que depois se iniciou um processo de retirada das suas crianças. Então este é um fator assim muito comum. Outro fator que é muito relatado, tanto neste estudo como noutros nos quais estivemos envolvidas, é o facto de, lá estar, esta violência muito cotidiana que estas mulheres sofrem, não é? E a violência física, a violência verbal, é psicológica, também tem as questões da violência das relações de poder associadas ao consumo, onde parceiros controladores, por exemplo, pressionam-nas a fazer trabalho sexual para angariar dinheiro para os consumos, contra a sua vontade, e elas não querem e referem isso, em alguns casos. Como, por exemplo, utilizarem, ou seja, não participarem nas tarefas enquanto pais, não é? Ou não reconhecerem as suas crianças, e dinâmicas de co-consumo, não é? de dinâmicas de consumo em casal, não é? Em que há uma dinâmica que é sempre ele, não é? o homem que controla e que gera. Depois também a presença de estigma e discriminação cotidianos que experienciam, não é? que é um bocado transversal às pessoas nesta situação, mas que tem também expressões muito concretas entre as mulheres e que elas o referem. Aqui o estigma e a violência institucional é referido imensamente, ou seja, há um estudo, um projeto europeu com o nome Interlive, não é? Que realizou um estudo europeu, inclusivamente com dados portugueses aqui, recolhidos pelo Ira Freia, que demonstra também que nas formas de violência experienciadas por mulheres, ou seja, em situações de vulnerabilidade, mulheres que consomem drogas em contexto de vulnerabilidade social, a violência institucional é a forma de violência mais expressada, aquela que elas mais referem, não é? Estas micro e macro discriminações, humilhações sociais, rejeição, hostilidade, etc., que encontram nos serviços, pouca consideração pelas suas experiências, ou seja, é algo que de facto encontram de forma cotidiana, na rua, no contacto com serviços, sejam de saúde, de sociais, etc. Depois também aqui dizer que, porque nos nossos estudos tentamos sempre incluir, ou seja, tentamos sempre fazer um balanço na recolha de entrevistas ou de recolha de material com homens, mulheres e também pessoas com outras identidades de género. Tentamos sempre incluir nos nossos estudos também, neste caso, mulheres, ou seja, mulheres trans, que referiam também a hostilidade, não é, anti-LGBTQIA+, que se encontra em contexto de rua e que surgem dois tipos de narrativa, quer a rua como a única possibilidade de eu me expressar na minha identidade, ou seja, porque não tenho nenhuma oportunidade de me expressar, como é o caso desta mulher, não é? Que ela diz que o ponto de viragem para os consumos
teve a ver com o facto dela não poder ser ela mesma, nunca estar sempre dentro do armário, não se poder expressar, e quando decidiu expressar-se, ou seja, a ex-companheira afastou-se completamente, retirou o filho e ela foi excluída dos seus contextos de trabalho, então a sua única possibilidade foi a rua, não é? Então há aqui também estas complexidades associadas às vivências, ou seja, às vivências e às expressões identitárias que não são cisgenderizadas ou que não é de acordo com a norma e que acabam por também ser expostas a dinâmicas de exclusão muito específicas. Pois eu não tenho tempo para falar aqui, mas havia outras dimensões para falar que eram importantes. A Adriana já falou, esta questão da literacia e participação cívica e política, experiências, por exemplo, do Coletivo Humanas, do Grupo Musas aqui na Casa, no Porto, também mostram que são dimensões que contribuem para a reorganização da pessoa, para o seu autoconceito, não é? Para se entenderem e para lidarem com o seu estigma internalizado também, e para entender de que forma se podem relacionar com outros serviços que têm direito a determinado tipo de acesso aos serviços, enfim, tem vários, e de promover apoio mútuo, não é? Entre as próprias mulheres. Depois também, a Adriana já o falou, e eu também concordo que é importante considerar as próprias estratégias, e o Américo também falou, não é? Esta questão das estratégias de sobrevivência adaptativas. Muitas vezes o consumo de drogas acaba por ser uma solução para lidar com uma adversidade extrema, não é? Num contexto de grande adversidade, de grande exposição ao trauma continuado, crónico, contínuo, não é? E depois, futuramente, possivelmente vamos ter aqui mais uma informação sobre os impactos de género associados ou seja, neste caso ao Covid, que nos permite também pensar as dimensões de crise e quais são os impactos genderizados nestas populações. Depois, aqui, neste enquadramento, e muito rapidamente, dizer que ultimamente se tem vindo a falar muito destas questões da responsividade de género. Isto vem muito da Gender Responsive Assessment, de uma escala de avaliação da Organização Mundial de Saúde, em que de alguma forma define o tipo de responsabilidade que os serviços podem ter, que podem ser que provocam danos e agravam as assimetrias de género, até àqueles que transformam as normas, não é? Aqueles que respondem às necessidades e, no melhor dos cenários, transformam as normas. E esta é uma discussão assim muito contemporânea que tem vindo a acontecer em vários grupos, tanto em Portugal como internacionalmente. E depois, em termos de práticas, o que é que tem vindo a ser feito em Portugal? Tem vindo a ser criadas dinâmicas, porque durante muito tempo a própria educação de pares foi muito androcêntrica, muito masculinizada, e mais recentemente ela tem também vindo a ser feminizada e diversificada. E muito por causa de algumas organizações que estão aqui também representadas hoje. Intervenções também de proximidade aqui, quando falamos de redução de riscos e contacto com mulheres, é importante também ter ou considerar o trabalho que já é feito pelas equipas de redução de riscos que trabalham com trabalhadoras de sexo, ok? Porque elas já, muitas vezes, são o ponto de contacto as primeiras organizações a contactarem com mulheres trans, com mulheres cis que estão envolvidas em dinâmicas de trabalho sexual. Também tem havido ações de formação sobre questões de género na área das drogas. Sublinho aqui a formação com questões de género em comportamentos aditivos e dependências promovida pelo ICAS, que normalmente é ministrada por mim e pela Isabel Ponte, que também sei que está aqui hoje. E, finalmente, ações de advocacy que têm vindo a ser implementadas por várias organizações. Por exemplo, o Manifesto para a Distribuição Gratuita de Materiais de Higiene Menstrual da Crescer, aqui há 2 anos, penso eu. Este relatório Sombra, também liderado pela Lígia Parodi, não é? Que foi depois apresentado ao Comitê de Monitorização da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, e que mostrava e tinha relatos consideráveis, incluía relatos de mulheres portuguesas, né, mulheres consumidoras de drogas em situação de vulnerabilidade social aqui em Portugal. E também aqui da Cosmic Care, muito ligado a este esforço da Cosmic Care, não é? De descentralizar o seu serviço de drug checking, de fazê-lo chegar a outros públicos,
Também tem havido outras iniciativas aqui em Lisboa, também aqui pela mão também das minhas colegas de Lisboa, da Inês Diniz e outras colegas, que têm tentado implementar em proximidade também este conhecimento, este expertise que a Cosmic Care tem sobre drogas, sobre interações medicamentosas e fazê-lo chegar, não é, a outros públicos. Aqui, por exemplo, está aqui uma fotografia de uma formação que a Cosmic Care deu a um grupo de mulheres sobre a medicação e consumo de drogas. Aqui também o espaço, ainda ontem pedi à Adriana e à Teresa, né, uma imagem deste póster que eles têm, não é? Ou seja, deste horário específico que o Ine-Moraria tem para acolher mulheres, não é? Num horário que é exclusivo, em que não tem tanto risco de encontrar pessoas que possam reconhecer como os seus agressores, não é? ou opressores, e que pronto, também ali um horário, uma estratégia que têm vindo a implementar. E destaco também aqui um trabalho que na Cosmic Care fizemos a partir de um projeto financiado pelo Programa Cidadãos Ativos, o projeto Cosmic Queer Care, peço desculpa. Desenvolvemos um policy brief com algumas recomendações políticas para a promoção de ações responsivas à diversidade de género e orientação sexual na área das drogas, e este toolkit que considero que é um recurso muito interessante, de forma transversal, porque se nós conseguimos responder às necessidades das pessoas com menor privilégio social, digamos assim, na área das drogas, respondemos às necessidades de todas, não é? Por isso, considero que este toolkit tem, assim, bastante informação e recursos úteis, assim, para quem trabalha na área das drogas em Portugal. Outros recursos, por exemplo, este manual do Pompidou Group. Também recomendo a área sobre mulheres e drogas da página aqui do Observatório Europeu das Drogas, futura Agência Europeia das Drogas. E assim, para acabar, queria só dizer, que já estou fora há muito tempo, peço desculpa, mas só um minuto para dizer, assim, 2 ou 3 coisas que eu acho que são importantes dizer. A primeira é que, quando falamos de género, drogas, pessoas em situação de sem-abrigo, estamos a falar de políticas públicas que são segregadas. E, nesse sentido, o financiamento público é segregado e a intervenção é segregada, o que torna mais complexo responder, ou mais difícil responder às necessidades complexas de populações com necessidades que são interseccionais, não é? Que vêm de processos de vulnerabilização, assim como a Adriana dizia, de muita vulnerabilização acumulada, não é? E neste contexto da nossa experiência na Cosmic Care, tanto, por exemplo, no desenvolvimento de abordagens na área do chemsex e noutros temas, tem sido relevante, e também deste projeto do Queer Care, tem sido relevante esta dinâmica de colaboração comunitária, não é? De colaborarmos com colegas que trabalham noutras áreas e temos aqui umas dinâmicas de aprendizagem mútua, de construir pontos de contacto para referenciação mais rápida e de confiança. Enfim, temos aqui algumas estratégias informais para tentar dar as respostas mais adequadas a partir da rede de recursos e da demanda de retalhos de recursos e que existem comunitariamente. Depois também a Adriana já falou sobre isto. Basicamente o desinvestimento, muita da inovação social que se desenvolve, incluindo na área de género, é fruto de voluntarismo organizacional e ativismo profissional, e isto tem um preço, ok? Isto tem um preço como o desgaste das equipas, cansaço e burnout, tem um preço muito concreto. E, finalmente, também quando falamos ou seja, o que é que pode impactar ou dificultar a criação de espaços seguros? É também a existência de espaços físicos, que cada vez é mais presente nas nossas cidades, não é? Num contexto de crise económica, gentrificação, crise da habitação, é cada vez mais difícil, não é, encontrar estas pequenas bolhas ou estes pequenos espaços que podem ser utilizados como espaços seguros. E falei muito rápido, peço desculpa, mas queria terminar aqui, dedicando também esta apresentação a todas as pessoas que continuam a sobreviver na rua. É isso. Obrigada. Muito obrigado, Cristiana. Muito importante o que trouxeste e o dar voz a estas mulheres. Eu tive o privilégio de participar num dos encontros que mostraste aqui. Nós, mulheres consumidoras de droga, existimos. Foi no final do ano passado, promovido pelo GAT. Foi de facto um privilégio e a nota predominante foi da condição de ser mulher como fator de discriminação sistemática, e isso é uma coisa que temos que ter presente e que temos que encontrar caminhos para que isso não aconteça. E desde logo
nos serviços. Tu referias uma dimensão que é muito importante, a crescer àquelas que eu já tenho referido há pouco, em termos do que são as estratégias dos serviços, e esta dimensão da responsividade de género é extremamente importante. Nós não podemos ter serviços que acentuam a estigmatização, neste caso, das mulheres. E, portanto, e das mulheres cis, das mulheres trans, do que seja, temos de facto que sublinhar a importância de sermos responsivos ao género. Depois trazes uma outra questão que me parece também importante sublinhar: a necessidade de criar espaços seguros para as mulheres. Nós temos o excelente exemplo de Barcelona, das Medceneras de Barcelona, com uma sala de consumo só para mulheres e que tem tido um acolhimento junto das utilizadoras fantástico, e agora também no espaço de consumo do GAT, na Moraria, a alteração ou o encontrar de um espaço em termos de horário que permita a exclusividade de utilização do espaço de consumo às mulheres. São pequenos passos que vão sendo dados, mas que me parece importante sublinhar e que trouxeste aqui como partilha para o nosso pensamento. Só dizer, e obrigado então, Cristiana, por teres permitido pensarmos sobre isto e trazeres essa experiência na primeira pessoa também, e acho que temos que estar gratos também por isso. Dizer que o Henrique Joaquim, entretanto, teve que se ausentar, pede desculpa a todos, mas a agenda está complicada e teve que sair, mas temos ainda um pouquinho, não, já vamos 11 minutos depois da hora agendada, mas penso que teremos ainda um bocadinho para algumas questões. Eu fui tomando aqui nota de algumas delas, uma que foi endereçada ao Henrique Joaquim, que ele já não está cá, mas que eu penso que pode ser abordada por qualquer um de vós, que são os fatores de risco que estão presentes nestes contextos, nestas situações, e que importa trabalhar. O Henrique trazia a dimensão da prevenção a montante, portanto, prevenir a situação de sem-abrigo e, portanto, olhando para os fatores de risco e, por oposição ou por contraponto, os fatores de proteção. Se algum de vós quiser abordar esta dimensão, esta é uma questão que foi colocada. Depois, Américo, a redução de riscos no contexto do álcool, se quiseres depois aprofundar mais um pouco o trabalho que tem sido feito, quer por vós, quer por outras organizações. A questão, deixem-me ver, a redução de danos no interior do país, fora dos contextos das grandes urbes, das grandes cidades, como é que podemos trabalhar estas possibilidades. E para já não tenho assim mais, não sei qual de vós quer. O Luís Vasconcelos tem aqui já para a Cristiana. Eu leio. As mulheres que referiste usam drogas, que drogas? Portanto, straight to the point, diz o Luís, pede desculpa porque o tempo obriga-nos a ser secos nas perguntas. Luís, estás à vontade. Depois, em termos gerais, caracterizaste as mulheres sem causa nos termos daquilo que lhes falta, o que pode ser referido como aquilo que elas acham positivo sobre elas próprias. Cristiana, queres, não sei se está muito claro. Sim, obrigada Luís, pelas perguntas. Eu realmente não referi aqui as substâncias que elas consumiam. As substâncias que estas mulheres referiam eram principalmente a crack, não é? Fumado. Em alguns casos também heroína com consumos ativos ou já descontinuados. Cannabis também surgia, álcool também surgia, e algumas estavam usavam também psicofármacos, e algumas estavam também em programas de metadona. Em relação à segunda, falta-lhes muita coisa, sim. Ou seja, eu já disse isto, não disse aqui hoje, acho eu, mas uma coisa que me deixa sempre muito surpreendida é a capacidade de sobrevivência, não é? Estratégias de sobrevivência que as pessoas têm.
Muitas vezes pensa-se que estas pessoas são muito caóticas, desorganizadas, etc., mas há uma lógica de sobrevivência muito concreta, não é? Então eu acho que o que me surpreende sempre é exatamente os recursos que mobilizam e a forma como vão gerindo, ou seja, há diversidades várias, e desenvolvendo estratégias de sobrevivência na cidade, não é? E num contexto que é muito masculinizado, muito duro e muito adverso e hostil. E acho que devíamos aprender com elas, não é? E eles, e com estas pessoas que estão na diversidade, porque de facto desenvolvem. A questão de riscos veio daí também, não é? Veio exatamente da margem. Obrigado, Cristiana. Américo, queres falar um pouco sobre as estratégias de redução de danos no álcool? Penso que é uma dimensão também interessante e que foi aqui abordada e questionada, para além do Housing First, que é percebemos uma ferramenta utilíssima no trabalho. Referiste alguns exemplos do que vocês têm feito. Se quiseres desenvolver um pouco mais outras estratégias, pode ser interessante. E como queres abordar? Só também começar, se calhar, pela outra questão da redução de riscos. No fundo, quando nós estamos a falar das pessoas em situação sem abrigo, a redução de riscos passa logo pela habitação, como eu tinha referido, não é? Porque muitas vezes todos nós, se calhar, não temos bem a noção da violência que as pessoas estão expostas quando estão em situação de sem-abrigo. Porque, no fundo, são expostas a violência entre pares, são expostas em violências, muitas vezes policial, e muitas vezes são expostas a violência dos cidadãos, e são expostas a toda a violência do estigma que é estar em situação de sem-abrigo. Muitas vezes as pessoas são, por exemplo, há certos estabelecimentos que não deixam as pessoas entrar, certos cafés, certos restaurantes, certos serviços públicos que foram criados para a área da saúde e para a área social, e muitas vezes muitos serviços que foram criados para ajudar estas pessoas, não recebem bem estas pessoas e são tratadas com estigma em relação à sua condição. Tudo isto é uma violência, e tudo isto podemos olhar para isto como redução de riscos. No fundo, se nós olharmos para estas questões, sei lá, por exemplo, nós temos eu falo muitas vezes este exemplo, que acho que exemplifica muitas vezes isto, que é uma das pessoas que está no nosso Housing First, uma noite de rua, acordou e tinham-lhe pegado fogo e acordou a arder. Pessoas que foram às urgências com fraturas e tinham altas, e só com insistência das equipas é que acabaram por fazer raio-x e perceberam que as pessoas tinham uma fratura, porque há um estigma muito em relação a estas pessoas. Portanto, quando estamos a falar de redução de risco, eu gosto sempre, porque há sempre uma tendência, quando estamos a falar das pessoas em situação sem abrigo, de falar, eu acho que muitas vezes, de entreter com determinados assuntos, como a saúde mental, como os comportamentos aditivos, para os decisores políticos não assumirem a responsabilidade que tem que ser dada uma resposta digna e efetiva à questão que é não ter casa. E, portanto, não vale a pena continuarmos a falar de, no fundo, quase fediveres para justificar o não investimento na nossa perspectiva, não é? Na maior medida de redução de riscos que poderia haver com as pessoas de situação sem abrigo, é as pessoas terem uma habitação e, por exemplo, as respostas partilhadas e que têm sido dadas não dão dignidade muitas vezes às pessoas. As pessoas não têm qualquer privacidade. Uma habitação não implica só ter um teto. Uma habitação implica ter um espaço digno, ter privacidade. Eu não tenho que partilhar as minhas roupas com outras pessoas e as pessoas perceberem que roupas é que eu tenho. Eu não tenho que estar a partilhar o chuveiro com outras pessoas. E tudo isto é redução de riscos na perspectiva da violência que as pessoas estão. Bem, não podíamos. Acho que só isto era um tema, mas em relação ao álcool, eu não sei muito bem até que ponto é que consegui também passar essa questão do álcool, mas eu apresentei várias estratégias que nós usamos, mas também dar um exemplo, por exemplo, mesmo das equipas de rua. Muitas vezes há muito mais atenção
para as pessoas em situação de sem-abrigo no inverno em relação ao frio. Muitas vezes estas pessoas correm riscos de saúde graves, por exemplo, no verão, que se calhar não há tanta atenção para estas pessoas, mas as pessoas no verão sofrem situações de desidratação graves e que muitas vezes com o consumo do álcool agrava ainda mais esta situação. Por exemplo, a questão das equipas e dos serviços disponibilizarem água muitas vezes para esta população que estamos a trabalhar na redução de riscos. A questão das pessoas poderem tomar refeições continuamente. Muitas vezes estas pessoas, por exemplo, se nós pensarmos, estou a falar agora de redução de riscos em relação ao álcool, se nós pensarmos muitas vezes quando é que é disponibilidade a alimentação para estas pessoas, é ignorado completamente o pequeno almoço, ou há respostas muitas vezes para o almoço e para o jantar, mas a primeira refeição do dia, que é uma refeição bastante importante e que contribui para a redução de riscos para os consumidores de álcool, praticamente é inexistente, muito pequenas respostas. A questão das pessoas poderem misturar gasosa ou outras bebidas que reduzam o teor alcoólico. A questão das pessoas poderem passar de bebidas brancas para vinho ou vinho para cerveja, no fundo, são medidas também que podemos incentivar a que as pessoas façam. Muitas vezes é preciso que as pessoas também façam tenham consciência do que consomem diariamente e como é que podem ir reduzindo esse consumo ao longo dos dias. E depois também uma coisa que eu falei que é quando as pessoas também melhoram a sua condição de vida e que a nossa experiência no Housing First, há um maior controle sobre os consumos. E quando há uma preocupação como pagar a renda, como pagar a TV por cabo, há uma maior consciência do dinheiro que me resta para os consumos e isso também me dá motivação para fazer uma melhor gestão dos próprios consumos. Ok, obrigado, Américo. Adriana, não sei, estamos quase a terminar. A terminar. Só aqui dois comentários. Foi referida esta questão da desigualdade geográfica, territorial, é efetivamente a realidade e também tenho consciência que muitas vezes estamos aqui a falar da bolha de Lisboa, que apesar de todas as dificuldades, tem uma diversidade e uma quantidade de serviços que não estão disponíveis noutros sítios do país. Eu penso que tem que haver liderança política nesta questão e uma análise e um diagnóstico. Acho que já tenho dito isto em vários sítios, porque de facto acho que não devemos ter complacência com este nível de desigualdade e de acesso a diferentes tipos de respostas. Depois, eu não sei, queria comentar aqui no fundo as 2 horas exclusivas que há neste momento para mulheres no In-Moraria. Aqui é mais diverso do que, aliás, é mais diverso do que a questão do espaço de consumo. Eu diria que até é o menos, é usado, mas é o menos relevante. Eu penso que é também um espaço para a auto-organização e para as mulheres poderem permanecer longe ou contrariando as dificuldades e as violências várias que já foram aqui muito bem descritas pela Cristiana. E às vezes é só um espaço de estar, é um espaço onde fazemos café, fazemos conversa, podemos organizar diversas coisas, há atendimento social, há atendimento de saúde, e quem quiser também pode usar o espaço de consumo. E, portanto, eu diria que é mais esta possibilidade de cortar, de quebrar, de interromper a violência contínua num espaço mais seguro e de poder acolher. E às vezes é só estar, isso só por si, já que um bocadinho aqui também parafraseando o Américo, só isto é redução de danos.
Às vezes é só o proporcionar este momento. Acho que não tenho mais nada para acrescentar, também sei que estamos curtos na hora. Ok, Obrigada, Adriana. obrigada. Cristiana, não sei se queres alguma última nota final. Sim, eu escrevi agora aqui no chat a reforçar o que a Adriana estava a dizer. Estava-me a lembrar de uma coisa que a Gabi disse, a Gabriela, do Intendente, do Espaço Intendente. Ela participou como formadora na nossa ação, numa formação aqui do que nós organizamos, e ela disse uma coisa que nunca mais me esqueci, que é saber que há pelo menos um espaço seguro na cidade já aumenta a percepção de segurança na cidade, porque pelo menos sabemos onde é que nós podemos ir. Tipo, pelo menos há um sítio onde nós sabemos onde podemos ir. Eu achei que isto foi assim bastante marcante nesta lógica também do que vocês diziam, que eu acho muito interessante, da redução de riscos, não é? O que é que vai além de trocar seringas e de promover padrões de consumo mais seguros. Eu, a propósito disso, lembro-me de ter visitado um espaço que a Crescer tinha ali na zona da Pascoal de Mel, naquela zona, que era o espaço âncora, e era um espaço de estar, que é um bocado como o drop-in da moraria, e só existir aquele espaço onde se pode ir e estar e ser, é de facto tão importante, tão relevante, que de facto vai para além de terem 2 horas para consumir, de facto, Adriana. E precisamos de mais espaços destes na cidade. Acho que é fundamental. Pensa-se um pouco a cidade, e eu que sou um lisboeta de sempre, penso sempre a cidade como um deserto em que depois vão encontrando, as pessoas vão encontrando estes pequenos oásis. E somos nós que temos a obrigação de manter vivo o oásis, a planta que está no oásis, a água que está no oásis e diversificá-los cada vez mais. Acho que isso é muito importante. Bom, havia muita coisa para dizer, como diz o Américo. Da minha parte, só uma nota, que é de sempre, e eu conheço-vos há imenso tempo, tenho esse privilégio, e ouço-vos reivindicar uma série de questões justíssimas há imenso tempo, e sabem que tenho pugnado para que haja alguma alteração das condições em que trabalham e da segurança com que trabalham e da prevenção do burnout. E, portanto, deixar uma nota pessoal no sítio onde me encontro hoje, porque estou de passagem por aqui. O que eu sou é Joaquim Fonseca, psicólogo. Mesmo psicólogo já sou pouco, sou muito mais Joaquim Fonseca. Mas no sítio onde me encontro, manter o compromisso que tenho mantido convosco ao longo do tempo, desde dentro das possibilidades que o contexto permita, contarão comigo para vos ser útil no trabalho tão importante que fazem. O reconhecimento, como sabem, é imenso pelo trabalho. Já tenho tido a possibilidade e o privilégio de vos dizer num face-to-face que é sempre melhor para mim do que este contexto, e, portanto, bem-ajam por persistirem e pela paciência de resistirem a estas dificuldades da minha parte. Aqui, a partir do Hospital Polivalente em Lisboa, do ICAD, onde o ICAD se encontra, tentarei fazer o máximo possível para mitigar o vosso risco de burnout e para vos ajudar a estar mais com as pessoas. Um forte abraço e um bem-ajam por isto, e passo a palavra ao Dr. João Golão para ter a palavra final. Um abraço. Obrigado. Obrigado, Joaquim. Obrigado a todos os colegas que fizeram as suas apresentações e que partilharam connosco as preocupações que nos têm feito crescer, ao fim e ao cabo, e evoluir e encontrar novas respostas. Estas respostas não se constroem por passos de mágica, vão sendo construídos e são, sobretudo, construídos por vocês no terreno e na interação direta com as pessoas que são o objeto da nossa intervenção. Penso que temos crescido juntos, se calhar nem sempre ao ritmo que seria desejável, mas penso que temos agora também novas condições para evoluir, para construir respostas mais adequadas à população com a qual pretendemos interagir e servir de alguma forma.
Gostava de felicitar todos os colegas que participaram, que deram aqui o seu testemunho, e também a todos aqueles que aqui no chat foram colocando questões e feito os seus comentários. Penso que toda este conjunto de respostas à população com maiores vulnerabilidades, mais exposta, é algo que temos que repensar, redesenhar e adequar às reais necessidades. Nós temos um edifício, até do ponto de vista, enfim, normativo, que foi construído há já muitos anos. Em alguns casos estará desatualizado ou desadequado à realidade com que somos confrontados, ou sobretudo com que os nossos concidadãos são confrontados. Mas contamos muito com este tipo de reflexões para ir construindo um novo conjunto de respostas mais adequados, mais atuais e mais conformados com a realidade que vivemos. Por tudo isto, quero agradecer os vossos contributos e dizer que contamos muito com este tipo de reflexões para ir construindo juntos respostas mais adequadas. Penso que podemos ficar por aqui, já estamos para além do meio-dia. Obrigado por terem estado connosco, obrigado por partilharem o vosso saber, a vossa experiência, as vossas propostas, em muitos casos inovadoras, e obrigado por serem quem são. Até sempre, até uma próxima videoconferência ou conferência ou encontro, seja onde for. Obrigado pela vossa partilha e parabéns pelo trabalho que têm feito. Ficamos por aqui. Obrigado, Joaquim, pela excelente moderação também, pelos comentários. Até breve. Até uma próxima videoconferência, que não sei exatamente quando será, talvez a Lúcia nos possa dizer o que é que temos previsto para os próximos tempos. Obrigada, Dr. João Galdão, obrigada a todos pela vossa participação. Neste momento ainda não temos um tema específico para vos lançar, mas em breve poderão ir seguindo as redes sociais do ICAD e as outras plataformas de comunicação e iremos fazer chegar essa informação. Aproveito para dizer que tiveram 260 pessoas a assistir a esta videoconferência e obrigada a todos e até breve. Obrigado a todos os que estiveram presentes, aos palestrantes, ao moderador, à organizadora e até breve. Obrigado, um abraço, até breve. Boa tarde. Adeus, obrigada.